tudo bom? Resolvi parar um pouco o conteúdo para fazer uma aula só de resolução de exercícios, tá? Porque eu percebi que vocês tiveram um pouco de dificuldade nisso quando vocês foram resolver o último Forms. Então, gente, eu quero que vocês relembrem junto comigo esse conteúdo que já foi dado no primeiro bimestre, para dar uma refrescada, para a gente conseguir resolver de novo. Eu vou pedir para vocês resolverem de novo Forms, tá? Para os alunos, claro, que não conseguiram obter um resultado tão satisfatório, porque como vocês têm a liberdade de assistir a aula várias vezes, como vocês têm a liberdade de me procurar no WhatsApp para tirar dúvida, então eu quero que vocês não parem de tentar responder enquanto vocês não conseguirem ir até o final, tá bom? Eu vou colocar o site que eu retirei isso, porque se vocês quiserem a parte teórica, dar uma revisada na parte teórica, se vocês acharem que o que está no caderno não é o suficiente, então vocês podem dar uma olhada lá, tá? Vamos lá. O site que eu retirei foi o site Brasil Escola, tá? É só vocês colocarem esse link lá que vocês conseguem pegar a parte teórica, tá bom? Pessoal, esse primeiro exercício que eu vou responder com vocês é um exercício que foi retirado do vestibular da Mackenzie, uma universidade super conceituada em São Paulo. E vamos relembrar então, gente. Nós falamos no primeiro bimestre sobre a tabela periódica, vocês se lembram? É a tabela que organiza os elementos químicos, os átomos. Lembram-se disso? Tá? Então a gente tem lá o hidrogênio, o hélio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, enfim, uma diversidade enorme de elementos e eles são organizados na tabela periódica de acordo com as suas características, tá? Eu vou gravar uma aula só falando da tabela periódica, explicando certinho quais as características dos diferentes elementos, tá bom? Então, hoje a gente vai basicamente só relembrar que ela existe, que existem diferentes elementos e que esses diferentes elementos estão classificados lá na tabela periódica de acordo com as suas características, tá bom? Nesse primeiro exercício, gente, está falando assim, indique o número de elementos. Quem são os elementos mesmo? Hidrogênio, nitrogênio, carbono, flúor, ferro, cloro, sódio, potássio, um monte, tá? Então, vamos lá. De elementos, o número de átomos, de substâncias e de moléculas. Então, a gente tem 4 coisas que a gente precisa saber para poder resolver esse exercício, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, o que vocês observam nessa imagem aí? Quantas bolinhas diferentes, quantos elementos químicos diferentes eu vou ter? Eu tenho a bolinha preta, eu tenho a bolinha branca e eu tenho a bolinha vermelha. Então, quantos elementos químicos eu tenho? 3 elementos químicos diferentes, certo? Quantos átomos eu vou ter no total? Vamos pegar a minha canetinha aqui, pessoal. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Então, provavelmente é a alternativa A, mas a gente vai conferir o resto da alternativa, certo? 12 átomos, o número de átomos é 12, a quantidade de átomos é 12, certo? Quantas substâncias diferentes eu tenho, pessoal? Vamos lá. Substâncias, eu tenho essa substância aqui, ó. Peraí, deixa eu só mudar de lugar aqui para ficar melhor para vocês, pessoal. Então, eu tenho essa substância aqui, que é preta e branca. Tenho ela repetindo aqui de novo, tá? Então, apesar de ser 2 vezes, é uma substância, certo? Tenho essa aqui, vermelha e branca, 2 substâncias. E eu tenho essa aqui, com 2 bolinhas pretas e uma branca, certo? 3 substâncias diferentes. Apesar de ter 5 grupinhos, eu tenho 3 diferentes apenas, certo? Ok, então até agora tá batendo. 3 elementos químicos diferentes, 12 átomos, 3 substâncias diferentes, certo? Então vamos lá. E por último, falta a gente contar a quantidade de moléculas. Vamos lá, gente, a quantidade de moléculas é o agrupamento dos átomos. Lembra que eu falei isso com vocês no primeiro bimestre? É a reunião dos átomos. Então, quantos átomos que eu tenho reunidos? Quantos grupinhos de átomos que eu tenho? Quantas moléculas? Eu tenho
1, 2, 3, 4, 5. Ok, gente, alternativa A bateu, deu tudo certinho, tá? Vamos lá. Exercício 2. Vamos ler. Os diagramas a seguir representam modelos de substâncias simples, compostas e ou misturas. Que é isso, gente? A gente já conversou. Substâncias simples vai ter só um tipo de elemento naquela minha molécula, tá? Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio junto. Então, são duas bolinhas de oxigênio, tá? Já a molécula de água, água pura, água destilada, tá, pessoal? Que é aquela água que eu só obtenho em laboratório, que tem uma máquina que se chama destilador, que ele consegue separar todos os sais minerais da água, deixar a água pura. Somente H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É o nosso Mickey, lembra que eu desenhei para vocês na sala, que parece o nosso Mickey? Tá? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, a água destilada é uma substância tem um elemento só ou tem 2? Tem 2 elementos. Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Então, é uma substância composta, tá? E a mistura, gente? A mistura nada mais é quando eu tenho duas ou mais substâncias misturadas ali, tá? Então, a mistura é uma mistura, certo? Vamos lá, gente. Mais pra frente eu vou falar de mistura homogênea ou heterogênea com vocês, certo? Então, vamos lá. As esferas claras, escuras, listradas, etc., e de tamanhos variados representam átomos diferentes. Esferas em contato, juntinhas, representam átomos ligados quimicamente. Analisando cada uma dessas 4 imagens... Opa, perdão, pessoal. Cada uma dessas 4 imagens... Espera aí que eu estou pegando minha canetinha para falar com vocês. Eu tenho a imagem A, eu tenho a imagem B, a imagem C e a imagem D, certo? Então, analisando cada uma dessas 4 imagens, o que a gente pode concluir? No diagrama A, temos apenas 8 átomos. Vamos contar os nossos átomos aí, gente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é a alternativa A, tá? No diagrama B, temos 5 moléculas. Vamos lá, moléculas é reunião de átomos, o agrupamento de átomos, certo? Então, eu tenho uma molécula, 2, 3, 4. Não é a alternativa B. No diagrama C, as moléculas representam substância composta. O que é substância composta mesmo? Quando eu tenho mais de um elemento na mesma substância, certo? Então, vamos lá. Olha aí o diagrama C, pessoal. O diagrama C, eu tenho o meu elemento químico que está representado por branco e eu tenho o elemento químico representado por azul, certo? Não tá 2 elementos químicos juntos? Então, é uma substância composta, certo? Ok, aparentemente é a alternativa C. Mas uma coisa que eu já falei para vocês em sala é o seguinte: sempre vocês vão ler as outras alternativas, porque a gente pode ter a nossa alternativa certa, mas eu posso ter uma outra mais correta. Eu sempre tenho que ir na mais correta. Vamos ver se tem mais alguma outra alternativa? Então, vamos lá. No diagrama D, nós temos 3 elementos químicos diferentes. 3 elementos, pessoal? Não, ó, eu só tenho o meu elemento branquinho e o meu elemento verdinho. Então, eu tenho 2 elementos químicos. Então, com certeza é a alternativa C, tá? Beleza, vamos pro próximo, gente. Dado o sistema a seguir, em que as esferas representam átomos. Segundo o modelo de John Dalton, qual que é o modelo do John Dalton mesmo, pessoal? É o modelo da bola de bilhar. Lembrem que eles achavam que o átomo era
indivisível, indestrutível e uma esfera maciça sem carga elétrica, nem negativa nem positiva, tá? Então, segundo o modelo do John Dalton, qual é a quantidade de moléculas presentes no sistema? Ou seja, nessa minha imagem aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Ou seja, pessoal, nessa minha imagem aqui, quantas moléculas, quantos átomos agrupados eu tenho? Não é o total de átomos, é o de átomos agrupados, são as moléculas, tá? Então, vamos lá. Quantas moléculas eu tenho, pessoal? Vamos contar. Eu tenho essa molécula aqui, uma. Eu tenho essas duas que são iguais, então um total de 3. Tenho mais essas duas iguais, total de 5. E eu tenho essa outra aqui, um total de 6 moléculas, tá? Então, seria a alternativa C. Vamos fazer um problema diferente com essa mesma questão. Se perguntasse para vocês, pessoal, qual é a quantidade de moléculas diferentes, tá? Moléculas diferentes, então vamos lá, vamos pegar o nosso lapisinho aí para a gente poder contar. Eu tenho essas duas que são iguais, uma. Tenho essa com essa que são iguais, 2. Essa, 3. Essa, 4. Então, moléculas diferentes eu tenho 4. Mas o total de moléculas eu tenho 4, 5, 6. Certo, pessoal? Então, se fosse esse exercício do jeitinho que ele tá, quantidade total de moléculas, vamos repetir o que a gente já fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele perguntasse quantidade de moléculas diferentes, eu tenho 4 moléculas diferentes. Porque eu tenho 2 moléculas ali. Aquela que é branquinha que é com 2 átomos branquinhos, aqui, ó. Ela é igualzinha. Eu também tenho essa aqui, ó, que ela é igual, tá? Bora pro próximo, pessoal. Aí tá assim, ó. Essa questão foi da Universidade Estadual do Paraíba. Vamos lá. Observe os sistemas abaixo, considerando que cada tipo de esfera representa um átomo diferente. Marque a alternativa que indica o número de elementos químicos, em primeiro lugar, o número de substâncias de cada sistema. Então, elemento e substância. Quantos sistemas eu tenho, gente? Eu tenho meu sistema 1, meu sistema 2 e o meu sistema 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Mas ele quer saber o quê? Número de elementos químicos e de substâncias. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta. No meu sistema 1. No meu sistema 1, quantos elementos químicos diferentes eu tenho? Eu tenho lá o cinzinha e eu tenho o elemento químico branquinho. Então, no sistema 1, quantos elementos químicos eu tenho? 2. E quantas substâncias, pessoal? Eu tenho somente uma substância, ó, tá vendo? Ela é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, certo? Então, eu tenho elementos químicos. Tá linda essa letra, né? Mas dá para entender. E substância, eu só vou ter 1. Qual a alternativa que a gente já pode pensar aí, gente? S1, sistema 1, 2 elementos químicos e uma substância. Aparentemente, a alternativa E. Mas vamos continuar para a gente conferir a E, tá? Beleza. No sistema 2, gente. Então, ó, aqui tá batendo com isso aqui, certo? No sistema 2, vamos lá. No sistema 2, eu tenho quantos elementos químicos diferentes? Eu tenho o elemento químico cinzinha, eu tenho o elemento químico branquinho e eu tenho o elemento químico branquinho com a bolinha preta dentro. Então, eu tenho 3 elementos químicos diferentes, ó. 1, 2, 3, certo? 3 tipos diferentes de elemento químico. Opa, vamos lá. Já marquei aqui que estava certo. 2. Então, eu tenho 3 elementos químicos
E quantas substâncias, pessoal? Eu só tenho uma substância. Por quê? Porque essa substância é igual a essa, que é igual a essa, né? As três são iguais, uma substância. Então, olha só, pessoal, tá batendo com a alternativa E, mas vamos continuar para vocês entenderem melhor. E no sistema 3, pessoal? No sistema 3, deixa eu apagar, pegar minha canetinha de novo, para não ficar confuso para vocês. No sistema 3, então aqui bateu ok e aqui bateu ok também. No sistema 3, quantos elementos químicos diferentes eu vou ter? Eu tenho apenas um tipo de elemento químico, que é uma bolinha branca, certo? Então, elemento 1. E quantas substâncias diferentes eu tenho? Eu tenho a substância que é com 3 átomos e eu tenho a substância que é com 2 átomos. Apenas, porque aqui é com 3 de novo e aqui é com 2 de novo. Então, só tenho 2 substâncias diferentes. Beleza, pessoal? Bateu é a alternativa E. Gente, eu espero que tenha clareado para vocês isso, tá? É uma questão assim, bem de raciocínio lógico, de entendimento de o que é elemento químico, o que é molécula, o que são átomos diferentes, tá? Mas não é difícil. A explicação, gente, vocês podem retirar do site do Brasil Escola, que tá bem completinha, tá bem legal, eu li tudo, tá ok, tá? O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Para vocês refazerem o Forms para ver se vocês conseguem acertar melhor. Agora, depois dessa explicação mais esmiuçada. E aí, gente, eu já vou aproveitar e continuar a emendar uma explicação. Falei lá no começo dessa aula, substância simples é o que mesmo, gente? É aquela que é formada por apenas um único elemento químico. Por exemplo, eu tenho aqui o meu elemento oxigênio, deixa eu pegar minha caneta, deixa eu pegar minha canetinha. Meu elemento oxigênio, ele é um átomo sozinho. Se eu pegar 2 átomos de oxigênio e reunir, eu vou formar o meu gás oxigênio. Agora, se eu pegar 3 átomos do meu elemento químico oxigênio e eles se agruparem, vai formar o gás ozônio. Tudo isso, gente, são substâncias simples, porque elas são formadas por apenas um elemento químico, tá? Beleza. Substâncias compostas, pessoal, formada por 2 elementos químicos ou mais, tá? Então, um exemplinho ali, o nosso Mickeyzinho lindo, que a gente já desenhou ele na sala de aula, a nossa molécula de água. Ela é formada pelo quê? Por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a água pura, gente, a água destilada, que é aquela água que a gente só consegue em laboratório, que é a água já sem os sais minerais, porque a água que a gente encontra na natureza, mesmo nas nascentes, que são aquelas águas que a gente pode tomar, água potável, ela não é uma substância pura. Por que ela não é uma substância pura? Porque ela tem os sais minerais, tá? Ela tem íons dentro dela. Ela não vai ser nem uma substância simples, nem uma substância composta. Ela vai ser uma mistura, porque ela é uma mistura da minha molécula de água mais os sais minerais. Letra linda, né, gente? Mas dá para entender. Então, vamos lá. Vamos apagar, pegar minha canetinha de novo. Outro exemplo de substância composta. O que é substância composta? Que tem 2 ou mais elementos químicos. O meu gás carbônico ou dióxido de carbono. Por que dióxido? Porque tem 2 átomos de oxigênio. Então, dióxido. De quê? De carbono, porque ele tem um átomo do elemento carbono, tá? Então, ela é uma molécula de um gás, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é formado por 2 elementos químicos. Então, é uma substância composta. Para ser uma substância simples, pessoal, esse é só um elemento químico, tá? E aí eu dei um outro exemplo que, nossa, mas eu achei que fosse uma mistura. Não é uma mistura, gente. É o nosso sal de cozinha. É o nosso cloreto de sódio. Vamos lá. Cloreto, porque é do meu elemento químico cloro, de sódio, que é o meu elemento químico sódio, tá?
Então, gente, se eu pegar um átomo do cloro e um átomo do sódio, eles vão se juntar, vão fazer uma ligação química, que a gente vai falar disso mais pra frente. E essa ligação química que eles vão efetuar vai formar a minha molécula de sal de cozinha, o meu cloreto de sódio, meu NaCl. Pessoal, eu falei isso em sala e eu não quero que vocês errem isso. Quando a gente está falando de um elemento químico em que o símbolo dele tem duas letras, que é o caso do sódio, que é o Na, e que é o caso do cloro, que é o Cl, a primeira letra vem maiúscula e a segunda letra obrigatoriamente vem minúscula. Observem que eu até tive o cuidado de, nessa imagem, colocar em letra de mão para vocês se atentarem. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Então, Na, meu sódio. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. O meu cloro, vamos lá. Qual que é o símbolo do cloro? É o Cl. C obrigatoriamente maiúsculo, o L obrigatoriamente minúsculo. Ai, mas na prova eu fui lá e coloquei Cl tudo maiúsculo. Errado. Vai errar a questão, tá? Vai ser errada. Ah, mas eu coloquei tudo minúsculo. Errado também. Primeira maiúscula, segunda minúscula, tá? Professora, mas e no caso dos elementos que são representados em que o símbolo é apenas uma letra? Se é apenas uma letra, obrigatoriamente essa letra vai ser maiúscula. Isso é convenção, gente. Isso está no Sistema Internacional de Acordos sobre como representar os átomos. Então, não tem discussão, não é querer, não é poder. Nesse caso, querer não é poder, tá bom? Então, tem que ser dessa forma. Ah, mas e, por exemplo, o hidrogênio? Ele é representado só pela letra H, uma letra só. Então, essa letra obrigatoriamente vai ser maiúscula. E o hélio? O hélio ele é representado pelo H, E. H maiúsculo, E minúsculo. Combinado, gente? Tá? Então, substância simples, vamos recordar. Formado por apenas um elemento químico. Substância composta, formado por dois ou mais elementos químicos, tá? E aí, eu dei alguns exemplos, pessoal. A grande maioria dos materiais encontrados na natureza, eles não são substâncias puras. A maioria, na verdade, é substância composta ou mistura, tá? Então, a água que a gente pega na torneira, ela é uma mistura da água pura, né, que tem na natureza, e mais os sais minerais. O soro fisiológico, gente, é o meu sal de cozinha com a água. O granito é uma mistura de 4 minerais, feldespato, mica, não lembro mais quais outros, tá bom? Que eu quero que vocês guardem, pessoal? Simples, substância simples, um elemento químico apenas que vai formar essa substância. Substância composta, 2 ou mais elementos químicos, tá? E aí eu também, gente, tenho a minha mistura. A minha mistura é quando eu tenho vários elementos formando aquilo lá. A minha mistura, gente, ela pode ser homogênea, ou seja, ela vai ter um aspecto só. Eu até coloquei ali o exemplo de uma barra de aço, tá vendo aqui, ó? Se vocês olharem essa barra de aço, vocês vão ver que ela tem uma aparência só, que é uma coisa metálica e brilhante. Vocês conseguem observar o que é carbono, o que é ferro ali? Não, vocês não conseguem observar, vocês não conseguem diferenciar. Tem um aspecto só. Quando eu tenho um aspecto só, é uma mistura homogênea. A minha água potável que eu uso para tomar, você olha para ela, você só vê um aspecto, né, gente? O correto é que ela tenha um aspecto só, tá? Então, se ela tem um aspecto só, é uma mistura homogênea. O ar que a gente respira, ele é formado por várias coisas, principalmente por nitrogênio, também tem oxigênio, tem gás carbônico, tem gás metano, tem vários gases. Mas eu consigo olhar pro ar e diferenciar? Não consigo, tá? Eu não consigo. Então, esse ar é uma mistura homogênea, porque eu não consigo diferenciar um gás do outro.
e o ferro, e o aço que eu já falei para vocês, que é uma liga metálica formada por ferro e carbono. Gente, para ser considerado mistura homogênea, inclusive no microscópio ela deve ser homogênea, tá? Ah, mas no microscópio não é homogênea. Não. Então aí eu vou ter um terceiro tipo que eu vou falar lá no final da aula para vocês, tá? Para ser considerada homogênea, tem que ser homogênea a olho nu ou a microscópio, combinado? E as heterogêneas? As heterogêneas é quando eu olho para uma mistura e eu consigo perceber dois ou mais aspectos. Então eu vou lá, pego o meu copinho de água, coloco açúcar, não mexo. O que eu vou ver? Eu vou ver, será que eu consigo desenhar, gente? Vamos lá. Eu vou ver o meu copinho e eu vou ver o meu açúcar aqui no fundinho do copo, não é, pessoal? Então eu tô vendo duas coisas diferentes, não tô? Então eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver a água que vai estar aqui e eu consigo ver o açúcar que vai estar lá no fundo. Mistura heterogênea. Só que se eu pegar essa água e misturar até diluir todo o açúcar, eu vou ver uma coisa só. Então ela vai deixar de ser heterogênea para se tornar homogênea. Eu consigo fazer isso com tudo? Não. Tem coisa que mesmo que eu misture bem, eu não vou conseguir ver a diferença nisso, não é verdade? Então olha só, pessoal. Opa, perdão. O copo de água com gelo. O copo de água com gelo, eu não tô vendo a água e o gelo. Então eu tô vendo duas coisas, né? Então é uma mistura heterogênea. Porém, gente, se eu deixar muito tempo lá esse gelo, ele não vai derreter e não vai se transformar em água? Então ele vai deixar de ser heterogêneo para se transformar em homogêneo, né? Tudo acontece isso? Não, não é tudo que eu consigo separar. Por exemplo, se eu misturar água e óleo, por mais que eu mexa, não adianta. Não vai se juntar. Então, pessoal, a água com óleo é uma mistura que vai ser heterogênea do começo ao fim, independente do que aconteça com ela, tá? E o granito, eu coloquei, vou até dar uma ampliada na imagem para vocês verem. Olha só, meu granito tem vários tipos de granito, tá? Que vai depender da quantidade de mineral. Ah, se tem mais micas, tem mais feldspato, enfim. Aí é isso que vai dar essas alterações na cor, tá bom? Você vai ter mais quartzo, tá? Vamos lá. Então, se eu tenho um sal ou açúcar não dissolvido na água, então eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver a água e o sal. Se eu juntei, diluí, mexi, aí eu vou ter uma solução, uma mistura homogênea, tá? Pessoal, a aula de hoje... Ah, já estava esquecendo. Vamos lá. Tem um terceiro tipo, que é o coloidal. No próximo Forms, vai ter uma explicação teórica sobre isso que eu acabei de falar para vocês. O que são as misturas coloidais? São aquelas misturas que a olho nu eu acho que é homogênea, eu acho que tem um aspecto só. Por exemplo, o sangue. O sangue eu vou lá, tirei o sangue para fazer um exame, coletou o sangue, eu vejo só um negócio vermelho, não é? Porém, gente, o sangue, quando eu coloco no microscópio, eu não consigo ver as diferentes células, eu não consigo ver várias coisas no sangue. Então, eu tenho vários aspectos, então é heterogêneo o microscópio, tá? O sangue, inclusive, se eu tirar, colocar num tubinho e deixar um tempo parado, ele vai se separar. Eu vou ficar com as células embaixo. Deixa eu fazer um desenho lindo, porque eu desenho super bem, vocês sabem disso, né? Se eu tenho meu tubinho aqui e eu coloco o sangue e deixo ele lá um tempo, depois de um tempo vai ficar com todas as células sanguíneas aqui embaixo. Às vezes eu consigo ver aqui uma camadinha de células brancas, que são os leucócitos, e aí aqui em cima eu fico com um líquido amarelado, que é o meu plasma, o meu soro, tá bom? Então, o sangue, eu não preciso nem do microscópio, só de eu deixar ele um tempo lá decantando, a parte celular do sangue, que não é a parte líquida, vai para baixo e se separa da parte líquida. Um outro exemplo, o leite, eu não consigo, para mim, eu olho aquilo é tudo homogêneo, porém no microscópio eu consigo perceber a diferença, tá? No microscópio, o leite, eu consigo perceber partículas de gordura, eu consigo perceber a parte líquida, eu consigo perceber várias coisas,
tá? Então, essas são as substâncias coloidais que eu quero que vocês guardem como exemplo. O leite e o sangue, que são aquelas substâncias, aquelas misturas em que eu, a olho nu, acho que é homogêneo, mas a hora que eu coloco no microscópio, ela fica heterogênea, tá bom? Tinta, as tintas, alguns tipos de tinta também são substâncias, são misturas coloidais, tá? E quero que vocês guardem então, eu tenho misturas homogêneas, heterogêneas e coloidais. Homogênea, um aspecto só. Heterogênea, dois ou mais aspectos. Coloidal, eu acho que ela é homogênea a olho nu, porém a microscópio ela é heterogênea. As heterogêneas, gente, eu posso ter uma fase só, eu posso ter duas fases só, e eu posso ter mais fases. Aqui na minha água com gelo, gente, na minha água com gelo eu tenho uma fase, que é o gelo, um aspecto, que é o gelo, e eu tenho o meu outro aspecto aqui, que é a minha água. Então, bifásico, duas fases. Se eu acrescentar óleo, o óleo não vai ficar diferente da água, eu não vou ter o óleo, a água e mais o gelo, então vai ser uma mistura trifásica. Certo, pessoal? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Coloquei no Forms também a parte teórica disso para complementar a explicação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, ok? Beijo, pessoal. Até a próxima aula.